Fala geração, eu sou Israel e nós vamos começar agora mais um G-Fire Podcast. E hoje a gente vai falar sobre as cartas paulinas e temos um convidado muito especial aqui, Thiago Avino está com a gente. Fala geração, muito feliz de estar aqui hoje. Para quem não me conhece, sou o Thiago Avino. Para quem já conhece, não muda, sou o Thiago Avino. Uma pessoa apaixonada pela palavra de Deus e que ama ouvir podcasts desde 2009 aí nessa jornada. E agora muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre as cartas paulinas. Você provavelmente nem tinha nascido em 2009, o Thiago já ouvia podcast. Mas vamos lá, pega o seu fone e vem com a gente. Thiago, pra gente começar falando das cartas paulinas, lembra a gente aí, quem é Paulo? Quem foi Paulo? O que são essas cartas que ele escreveu aí? Boa, Isa. Nós estamos falando de um homem que foi poderosamente usado pelas mãos de Deus na história da igreja contemporânea e do Novo Testamento. Uma pessoa que escreveu aí 1/3 do Novo Testamento, discípulo do conhecido mestre Gamaliel, doutor na lei, e que teve a sua vida completamente transformada ali na estrada de Damasco, quando Jesus se encontrou com ele, e deixou ele cego para que a partir de uma cegueira ele pudesse ver a verdadeira vida, Então, esse é Paulo de Tarso, o personagem que vai ser bastante abordado aqui nessas cartas que a gente vai conversar agora. Curiosidade, gente, o Thiago já teve uma banda. O Israel sacou. E ele é muito fã de Paulo. Ele tinha uma música, ele cantava uma música, olha só, onde ele falava justamente desse encontro que aconteceu na estrada de Damasco. Ele percebeu, olha Vamos ver só. se ele dá uma palhinha pra gente daqui pro fim. Mas... Ele percebeu. Da hora, Thiago. A gente falou um pouco de Paulo no último podcast que a gente fez falando do livro de Atos. Se você não ouviu, corre lá. Podcast que a gente fez com o Felipe. Excelente. E Paulo, vamos dizer que ele inaugura um novo estilo de escrita na Bíblia, Ele escreveu 1/3 do Novo Testamento, Ele talvez seja o autor que mais tem livros associados a ele na Bíblia como um todo. E ele inaugura um estilo novo. Que estilo de escrita é esse? São as cartas. Cara, assim, antes de entrar propriamente, em cada uma das cartas de Paulo, acho que é importante aqui dar uns dados importantes. Então, 21, na verdade, dos 27 livros que a gente tem no Novo Testamento, 21 são cartas. Então, para a gente ter uma ideia de como esse meio de comunicação foi importante para o desenvolvimento da igreja. E aí a gente está falando de um movimento, que naquela época a igreja teve um crescimento muito rápido. Então, você tinha que ter um método que fosse flexível, ágil, barato, para que a comunicação ela fosse possível naquela época. E para aquela ocasião, as cartas elas foram assim, uma excelente alternativa, um excelente meio de comunicação que tornou viável, e fez com que a palavra de Deus naquela época já chegasse a muitas pessoas e, consequentemente, chegasse para nós até hoje. E falando um pouquinho da estrutura que essas cartas normalmente tinham e dos tipos de cartas que existiam naquela época, normalmente você tinha aquela carta que era pessoal, então... eu estou enviando uma carta especificamente para o Israel e aquela carta foi direcionada para ele, mas você tinha também as cartas circulares, que eram aquelas cartas que eram enviadas para igrejas, para mais de uma, inclusive, dependendo da carta, circulava por toda uma região ali. Uma igreja ali, passava para o próximo, passava para o outro. Exatamente. E a estrutura normalmente dessas cartas, você tinha ali a introdução, onde a pessoa normalmente se apresentava, falava o nome dela, que ela estava escrevendo aquela carta, o corpo, ou seja, desenvolvia a ideia, o propósito dessa carta, dessa mensagem que ela queria passar ali, e a conclusão, em alguns casos, se despedindo de algumas pessoas, dando agradecimentos honrosos, a algumas delas. Em alguns casos, as palavras não eram tão honrosas, era de alertas, falando, não faça como fulano, não faça como ciclano. O fato é que, conversando sobre essas cartas, estudando sobre essas cartas, a gente vai perceber
que sim, existiam problemas que precisavam ser tratados tanto naquela época e que são problemas que são muito atualizados para os dias de hoje, né? É muito pertinente a gente conversar sobre eles até hoje. E, novamente, estou muito feliz aqui de falar sobre as cartas de Paulo. Legal. A gente percebe que esse novo estilo de escrita, ele é de um entendimento mais fácil da comunidade que o acessa, né? Se a gente trouxer lá o que acontecia na época em que Paulo começou a escrever essas cartas, eles tinham basicamente a Torá ali, né? Os escritos dos profetas, e que não eram todas as pessoas que tinham acesso. Verdade. E de repente eles começam a receber instruções de alguém comissionado pelo próprio Jesus Cristo a trazer essa novidade de evangelho, e Paulo fala muito sobre isso, sobre uma nova família, acrescentada à família de Abraão, né? As boas novas. E o próprio evangelho, sobre... Cara, ele fala sobre o pecado, sobre uma nova vida, e tudo isso numa linguagem de fácil acesso, né? Qualquer pessoa da comunidade que ouvisse aquela carta ia entender exatamente o que ele queria dizer com aquilo, né? Isso que você está falando é importante porque quando a gente olha para as cartas de Paulo, a gente vai perceber que em algumas delas você tem ali estruturas muito sintetizadas e organizadas, né, com cunhos teológicos explicando ali o que Paulo pensava sobre o Evangelho, o que ele vinha ensinando acerca disso. E em alguns casos você tinha instruções extremamente práticas, né? Então, olha, sobre casamento, faça isso. Sobre liderança da igreja, você precisa ter o seu caráter dessa forma, com tais características. Então, esse mix, né, de uma hora Paulo trazia ali conceitos teóricos, embasados naquilo que ele recebeu por parte de Jesus Cristo, e outra hora você tinha ele dando essas orientações mais práticas, fez com que a igreja tivesse naquela época um direcionamento muito importante, tão importante que nós estamos seguindo esses direcionamentos até os dias de hoje. E vamos falar aqui a respeito Cara, deles, é um grande presente pra gente ter essas cartas, né? Elas terem sido mantidas pelo próprio Deus, né, cara? Deus encontrou um modo de manter isso. E uma curiosidade, quando Paulo escreveu, a gente precisa lembrar que foi uma carta. Uma carta a gente não separa em capítulos, em tópicos, em versículos, né? Isso foi acrescido depois de alguns anos para ter um entendimento mais fácil de textos, ajudar no estudo, mas a gente precisa entender que isso é uma carta, e isso até ajuda a gente na leitura, né? Cara, vamos lá ler um livro que Paulo escreveu, lê de uma vez, assim, sabe? Lê ele do começo ao fim, tentando encontrar um contexto no meio de tudo, né? É um problema quando a gente quer tirar uma parte sozinha e quer usar isso de argumento para alguma coisa, e a gente vê isso acontecendo muito hoje em dia, né? Então entender que isso é uma carta facilita bastante no entendimento da leitura, né? É se colocar no lugar da pessoa que está recebendo a carta e, cara, como que isso pode me ajudar de alguma forma? O que essa instrução serve para mim? Você tocou num ponto muito importante, Isa, porque estudando sobre as cartas paulinas, a gente vai perceber que aquilo que hoje, às vezes, pra gente, é claro, né? Eu digo às vezes porque nem tudo, às vezes, né, abre margem para discussões e pontos de vista teológicos, enfim. Algumas das igrejas daquela época tiveram problemas de interpretação na carta de Paulo, né? E aí, por conta disso, ele até mandou mais de uma carta e ao receber a segunda carta, teve igreja que ainda pensou que era uma confirmação do que eles tinham entendido errado na primeira, ou seja, a gente vai perceber que essas questões de comunicação e de, né, se deparar com a leitura da Bíblia, naquela época eram as cartas, e não ter o correto compreendimento do que Paulo estava querendo colocar ali, não é algo, né, especificamente para os dias de hoje, já acontecia naquela época. Já tinha confusão ali no meio da igreja, né? Não é novidade. Exatamente. Isso. E, assim, até para concluir essa parte introdutória, né, sobre os tipos de cartas, acho que é importante frisar que hoje aqui a gente vai falar basicamente sobre as cartas que são eclesiásticas, que são aquelas cartas que têm um cunho um pouco mais doutrinário e de ensinamento para as igrejas, mas a gente não pode esquecer também que nós temos as cartas pastorais e até mesmo as pessoais, né? Então é importante você que está ouvindo aí a gente saber que a gente vai começar falando desse tipo de carta aí, as eclesiásticas. Legal. Temos 3 tipos de cartas escritas por Paulo, então, na Bíblia. Olha a riqueza de detalhe. Exatamente. Que a gente puxa aqui do que Paulo escreveu, né? Vamos então entrar nessas cartas aí, cara. Quantas cartas foram escritas por Paulo? Cara, 13 cartas. 13 cartas. E 13 a gente cartas. vai falar primeiro sobre as cartas eclesiásticas, né? Direcionadas Exatamente. para uma comunidade de fé que se formava em alguma região do mundo antigo ali.
Exatamente. Vamos começar aqui pelos nossos irmãos romanos, né? Então, essa carta ela foi escrita para os cristãos lá de Roma, né? E detalhe que essa igreja de Roma era uma igreja que tinha, em sua grande maioria, judeus, mas que tinham também uma grande quantidade de gentios, ou seja, era ali uma igreja bem mista no que diz respeito à cultura, crenças, enfim. Só lembrando que gentil é um não judeu, né? Exatamente. Não é uma pessoa extremamente educada nesse contexto bíblico, né? Falando aqui do gentil. E, cara, o esboço dessa carta, ele vai se dividir em dois principais tópicos, né? Ele vai falar ali sobre o que nós devemos acreditar, porque Paulo, acho que é importante dizer que a carta aos Romanos é o exemplo onde essa carta ela não é tida como uma carta comum, com uma estrutura mais pessoal, né? Ela é vista, né? Ela é tida pela tradição teológica como um tratado teológico, onde Paulo, de forma muito organizada, ele vai sintetizar, né? Primeiro, quem é ele, quais são os ensinamentos dele, quais são as doutrinas que ele vem ensinando ao longo da caminhada dele, e é por isso que antes de conhecer essa igreja, ele decide enviar essa carta para fazer essa apresentação. Até para preparar essa galera quando ele chegar lá, exatamente, né? Gente, quando eu chegar aí, vocês já sabem. É disso que se trata o evangelho que eu carrego. Cara, e aí, assim, a gente pode falar que, como esboço dessa carta, você vai ter ali tópicos como a questão do o homem e a relação dele, né, com o pecado, o perdão desses pecados através de Cristo, a libertação dos pecados, né, o passado, o presente e o futuro de Israel, e como nós devemos nos comportar diante disso, né? Qual que é a nossa responsabilidade pessoal diante disso. Então, esse é o esboço aí, de forma muito resumida, da carta aos Romanos. E acho que entrando assim na questão de contexto, né, e importância dessa carta para os dias de hoje, cara, só lembrando que antes de seguir, né, para a Espanha, ele tinha acabado de levar aquela famosa oferta lá para Jerusalém, né, e ele planejava visitar Roma, por isso que ele mandou essa carta, enfim, para que o pessoal já tivesse uma ideia dos ensinamentos que viriam pela frente. E diferente do que algumas tradições ensinam, né? Na verdade, uma outra linha teológica que fala que provavelmente essa igreja ela foi fundada, ao invés de ser fundada por Pedro, ela foi fundada por peregrinos judeus que se converteram lá em Atos 2, sim, né, através da pregação de Pedro, mas que não foi ele propriamente que levantou a igreja de Roma, e sim esses peregrinos que, a partir da conversão deles naquele tão importante capítulo 2 de Atos, né, ao voltar para Roma, começaram ali a difundir o cristianismo. E é isso, acho que no que diz respeito a plano de fundo e contexto, esses são os elementos que fazem a gente pensar um pouquinho melhor nos motivos pelo qual Paulo ele escreveu essa carta aos Romanos. Essa carta aos Romanos ela é fundamental assim, para a gente entender muita coisa sobre Cristo, sobre a igreja, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre quem nós somos. A gente pode até dizer que ela é como se fosse um resumo da Bíblia, né? Porque ela traz o passado, ela traz o futuro, ela traz o presente. E todo esse contexto ajuda a gente a entender cada uma das partes que está escrita ali. Vamos entrar um pouquinho mais em Romanos. Eu acho que Romanos a gente pode passar algumas coisas que são fundamentais ali. Por exemplo, Paulo fala da graça. Ele fala sobre sermos mais que vencedores. E o que quer dizer mais que vencedores, né? Ele trata ali de, cara, nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. E ele traz tudo isso para essa galera, né? Os judeus, os gentios que estavam começando a entender realmente o que era evangelho, tava levantando uma confusão ali no meio do povo, né? Sim, começando a entender, só que um detalhe, né? Que acho que é uma outra coisa que não é nova. Entender dentro da sua perspectiva e visão de vida. Então, os judeus, eles, né, tinham o entendimento deles, mas dentro da cosmovisão que eles já tinham antes de chegar às Boas Novas. Então, enfim, eram judeus, tinha toda aquela questão da lei mosaica, né, de obedecer às leis. E você tinha do outro lado, né, vamos colocar ali nos bancos do lado direito da igreja, o pessoal que eram os gentios.
Que veio de uma religião idólatra. Exatamente, tinha todo tipo de mistura ali, de tipo de pessoas, e que assim, que não, muitos deles não tinham a menor familiaridade, né, com a cultura dos judeus, a cultura judaica. Então, desafio, e acho que era importante Paulo mandar essa carta para falar, olha, eu não sei o que tipo de qual contexto, né, cultural você veio, mas isso aqui são as boas novas. Então, ali, por exemplo, no capítulo 1, né, a partir do verso 18, Paulo, na verdade, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai explicar essa questão de que o pecado, ele escraviza o homem, né? E esse foi o motivo, e aí independente de ser judeu, independente de ser gentil, esse foi o motivo pelo qual Deus, ele teve que intervir na situação. Se fosse deixar as coisas continuarem caminhando somente pela forma como a humanidade vinha tocando as coisas, o final desse filme não seria tão feliz. Tanto que em Romanos, ali a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo ele vai falar sobre essa condição de que a gente tem diante do pecado, né? Ensinando, inclusive, que o pecado ele escraviza o homem, né? Mas, né, isso não é todo o conteúdo da mensagem da carta aos Romanos. Ele também fala, a partir ali do capítulo 3 até o 5, sobre as boas novas, né? E primeiro ele coloca essa notícia que eu penso que principalmente para o povo judeu foi, como assim, né? Eu sou povo escolhido, né? Eu obedeço legal a lei. Que Paulo nivela todo mundo, né? Todos pecaram. Como o pecado, né, me escraviza, né? E aí ele vem ensinando que, olha, mas não se preocupa, né? Porque a salvação, ela está à disposição de todos, né? Mas como? Através de Cristo. A salvação, através de Cristo, ela é pela graça, ou seja, que fique muito claro, você não merece ela. Mas não é pelo que você faz. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, né? É pelo que Cristo fez, né? Então, mesmo não merecendo, a gente tem acesso a essas boas novas, que é a salvação entre os nossos pecados. A graça, entender a graça, é uma coisa que é difícil até hoje, né? A gente percebe Sim. Até hoje, muitas vezes nós mesmos nos colocamos numa situação de achar que precisamos fazer algo para receber em troca de Deus. Quando não é assim, né, cara? Exato. A gente vê ao longo da história da humanidade e de repente, lá por volta do ano de 1500, um homem lendo a sua Bíblia percebe que a salvação é pela graça, que é onde nasce ali a reforma protestante. Olha o Martinho aí, já viram esse nome? O tal do Martinho Lutero. Dá uma pesquisada um pouco mais sobre quem foi Martinho Lutero, mas é justamente no entendimento de que, cara, todos nós pecamos e todos nós carecemos dessa graça que é o preço que o Senhor pagou, né? Esse texto de Romanos, lá no versículo 23 do capítulo 3, né, que ele passa ali, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, que se entregou como propiciação pelos nossos pecados. Ele recebeu a ira que era para vir sobre nós. Isso é forte demais e vai confrontar principalmente uma geração que estava acostumada, né, a ser tratada como povo escolhido de Deus e que tinham ali seus privilégios por isso. E, né, muitos deles até contavam vantagens por serem obedientes à lei, serem seguidores da lei. O que, assim, é mais uma confusão na mente dos caras, porque realmente Israel é o povo escolhido de Deus, e Paulo deixa isso bem claro aqui, né? Que nós, os gentios, somos colocados... Não desconsidera isso, né? Nós somos colocados nessa família, enxertados na videira, né? Mas a galera se perdeu no meio do caminho, né? Foram 400 anos de silêncio profético, sem Deus se falar com o povo, e nesse meio aí, o povo se perdeu, né? Começou a criar a regra da cabeça deles, achando que eles eram os deuses de si mesmos, né, cara? Tem gente que, nesse contexto pandêmico que a gente está agora, né? Que o tempo que, enfim, ficaram meses, dependendo da pessoa, ficou mais de ano sem aparecer na igreja, acha que isso é muito tempo. Imagina, experimenta ficar 400. Os 400 anos, né? Então, acho que até dentro disso que você está falando, Isa, é importante porque
alguns ali poderiam ter a interpretação de como que é assim, né? Então agora eu estou livre do pecado, né? A minha vida agora eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Cristo pagou tudo por mim. E esse é um questionamento, na verdade, que muitas vezes aparece, né, até os dias de hoje. E é importante lembrar que sim, lá em Romanos 6, né, Paulo ensina que o homem ele foi liberto, né, do poder do pecado, certo? Mas no capítulo 7, Paulo também ensina que o homem foi liberto do domínio da lei, né? Porque a lei, até então, ela só tinha o poder de mostrar que você, olha, a lei está aqui para mostrar que você não vai conseguir cumprir toda ela. Esse é o propósito da lei, né? Falar, se você for tentar conseguir algo, principalmente a salvação diante de Deus, alegando que você cumpre toda a lei, assim, você não vai conseguir. Isso fica muito evidente aqui nas cartas aos Romanos. E aí... É por isso que Paulo escreve aí, né? Cara, a lei te leva à morte. Olha aí! Não que a lei seja ruim, muito pelo contrário. É porque nós somos ruins e nós não conseguimos cumprir a lei. Então, exatamente, quando eu me enxergo diante da lei, eu percebo que eu não sou capaz de viver por ela. Eu não tenho capacidade de cumprir tudo que é requisitado nela. Por isso eu dependo tanto da graça, né? De alguém que conseguiu cumprir essa lei. Exato, e tanto que no capítulo 8, né, Paulo ele vai continuar explicando sobre o impacto que essa liberdade tem nas nossas vidas, né? Porque, poxa, tá bom, o homem ele foi liberto do pecado, ele foi liberto do domínio da lei, e aí? Como é que vai ser daqui para frente, né? Aí Paulo vem aqui, ó, no capítulo 8, a partir do verso 1, tá escrito o seguinte. Aqui na minha Bíblia tá subtítulo A Vida no Espírito, né? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Paulo está sintetizando tudo que a gente falou de Romanos até agora aqui no capítulo 8, né? Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, claro que Paulo ele vai continuar aqui nos próximos versos, né, a sua explicação sobre esse conceito, mas a questão aqui eu recebi essa liberdade não é para viver da forma como eu quiser. Eu recebi essa liberdade que veio através do sacrifício de Cristo, sendo anunciado através das boas novas do Evangelho, para que eu entenda o quê? Que agora eu posso descobrir esse amor ilimitado de Deus e ter uma vida direcionada pelo Espírito. Sem que eu possa tentar me garantir, né? Garantir na força aí do meu braço, que não, com as minhas obras eu sou capaz de atingir as expectativas de Deus. Paulo deixou muito claro para Romanos que não. Faz até um apelo, né? Tipo, cara, pelo amor de Deus, renova o seu entendimento. Exatamente. Muda o seu modo de pensar. Porque ele trata sobre isso, né? Quem vive segundo a carne, quem vive segundo a natureza antes de encontrar a Cristo, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E aqui já mata essa questão de, né? Então eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa. Não, cara. Não. Se você vive pelo Espírito, não você é qualquer pensar coisa. Isso. Você não vai nem pensar nisso. Exatamente. E assim, cara, um versículo, né, uma passagem ali da carta de Romanos que eu gosto muito de meditar sobre ele, tá ali em Romanos 3, 22 e 24, que diz o seguinte: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então, sim, nós somos justos diante de Deus. Mas como, né? Por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, né? Seja judeu, seja gentil, enfim, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram
e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua olha aí. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, Paulo deixa muito claro que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos alcançar este padrão e, portanto, por mérito, nós não teríamos a salvação. Deus, sabendo disso, interviu, né? Eu acho que é disso que se trata essa questão do mais que vencedores, né? Com certeza, porque... e aí, novamente, né? Mais que vencedores em quem? Né? Por intermédio de quem? E sobre o quê? Eu ouvi um exemplo uma vez que clareou muito a minha mente, assim. O que é mais que vencedor? Pensa numa situação de um lutador de MMA, por exemplo. O cara vai lá, ele entra no octógono, toma uma surra, sai na briga, pá e tal, no fim ele ganha. Ele saiu como vencedor. Quem é mais que vencedor? A esposa dele que tá em casa vendo ele lutar e que vai desfrutar de tudo que ele conquistou naquela luta. Olha só, verdade. Sem levantar um braço na luta. É uma boa analogia. Não fomos nós que lutamos, Cristo lutou por nós. Mas o prêmio que ele trouxe chega até a gente. Isso é incrível, né, cara? Porque pegando esse exemplo muito claro que você deu, vamos fazer aqui a analogia com os conceitos bíblicos da coisa, né? Todos nós pecamos, né? A gente parte dessa premissa. E qual que é o salário do pecado? Morte. A morte, né? E alguém aqui consegue vencer a morte? Eu, particularmente, eu tenho a plena convicção de que eu não consigo vencer a morte, né? Deus, sabendo que a humanidade não poderia vencer a morte, ele enviou o Filho dele. Aquele que, primeiro, ele não pecaria, ele levaria os nossos pecados sobre ele e, sendo crucificado e porque se o preço do pecado é a morte, ele teria que morrer pelos nossos pecados. Mas Deus sabia que Jesus Cristo, ele teria poder para vencer a morte. Então, cara, isso é muito louco, é incrível, assim. Essa foi uma break news que Paulo trouxe aos romanos naquela época. Uma disruptura, né? A cabeça da galera, meu Deus! Então é assim que eu sou salvo. Você imagina, a gente lendo isso daqui hoje, cara, em 2020, tudo já aconteceu, a gente toma um choque quando lê, cara, olha como Deus é grandioso, olha o quanto Ele me ama, né? Nada me separa do amor dele, nem profundidade, nem altura. Imagina isso pra aquela galera, né? Naquele momento da história. Animal, cara, o livro de Romanos, ele é demais. Isso é só uma pitadinha, né? A gente poderia falar só dele aqui o dia inteiro, mas Exatamente. Vamos deixar um gostinho aí pra galera voltar lá, ler de novo, estudar, anotar, e, cara, se debruça sobre o livro de Romanos, porque tem muito lá. Nossa intenção aqui é lançar pra vocês, pessoal, apenas algumas iscas, né? E atiçar essa curiosidade de continuar se aprofundando em tudo aquilo que Romanos tem pra nos ensinar. É fantástico. Muito bom, Thiago, muito bom falar do livro de Romanos, cara. Ele é, assim, particularmente é um dos meus livros favoritos. Diz a minha esposa que eu não sou muito confiável quando falo de livro favorito da Bíblia, porque... Você fala isso de todos, eu conheço vários que são os meus favoritos. Conhecendo Israel, eu não duvido disso. Todos são os 66 livros da Bíblia são os favoritos dele. Mas eu gosto muito das cartas de Paulo. Só pra ter na nossa mente aqui, esses livros eles estão nessa ordem na Bíblia, mas não necessariamente eles foram escritos nessa ordem. Exato, né? Nós não estamos aqui levando a ordem cronológica. Se a gente quiser relembrar a ordem cronológica, a gente precisa voltar em Atos, ler as viagens de Paulo, exatamente, porque foi durante as viagens que ele direcionou essas cartas, né? Exatamente. Algumas foram enviadas por Lucas, outras por seus amigos, que ele até cita nessas cartas, né? Mas vamos seguir a ordem que a Bíblia nos coloca aqui. Livro de Romanos... Animal. Demais. Cara, demais. Mas vamos seguir aqui duas cartas. Por que tem duas cartas pros coríntios? O que aconteceu lá naquele lugar na Grécia? Pois é. Acho que, como eu comentei no início, né? Essa dificuldade em comunicação, ela não é específica para nossa era, para o nosso tempo presente. Essa dificuldade com a comunicação e de que muitas vezes as pessoas nem sempre... recebem a sua mensagem da forma como você gostaria de entregar, a gente já começa a perceber isso desde essa época, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nessas duas cartas aos Coríntios. Então, essa carta ela foi enviada
a igreja, né, para os cristãos que estavam lá na cidade de Corinto. E acho que a gente pode destacar como principais pontos aqui da estrutura, enfim, do esboço dessa carta. Primeiro, Paulo ele vai tratar ali os problemas daquela igreja. Aquela igreja ela tinha algumas dificuldades. Tiago, quais eram essas dificuldades que existiam na igreja de Corinto? Divisões e desordem, né? Ou seja, dois assuntos muito pertinentes e atuais para a gente continuar lendo essas cartas de Paulo, né? E refletindo e pensando e pedindo para Deus mudar o nosso entendimento, né, acerca do que Paulo ensina aqui. E Paulo, ele responde a algumas das perguntas que frequentemente a igreja era bombardeada naquela época. Então, Paulo vai falar sobre o casamento cristão, ele vai falar sobre a liberdade cristã, vai falar sobre a adoração pública, vai falar sobre ressurreição. Então, o objetivo principal dessa carta era identificar, mostrar, olha, existem problemas nessa igreja e, ao mesmo tempo, oferecer ali soluções práticas, né, e ensinar os cristãos daquela igreja como viver para Cristo em uma sociedade que era extremamente corrupta, né? E aí a gente começa a entrar um pouquinho no contexto do que era essa cidade. A gente vai perceber que ali existia um importante centro de cultura e comércio, existia um grande porto na cidade de Corinto. A população dessa cidade ela era inclusive maior do que a famosa cidade de Atenas. O nível de cultura naquele lugar ele era extremamente elevado e, assim como Atenas, né, tinham muitos deuses. Então, assim, essa questão de adorar a ídolos e a outros deuses era muito forte lá. A gente pode dizer que Corinto era tipo Nova York daquela época? Nova York, exatamente. E por que não? Trazendo aqui para Latam, né, América Latina, por que não a nossa São Paulo? Sim, acho uma das maiores cidades do mundo, várias bom culturas. Exemplo. Sim, e assim, uma coisa que era, né, pegando esses dois exemplos que você deu, Israel, a imoralidade sexual era muito presente naquele contexto. Então, Paulo, né, com essa primeira carta aqui, ele vai procurar tratar dessas questões também. Então, olha só, vamos lá, vamos começar a localizar as questões que Paulo ele vai discutir aqui, né? A gente está falando de divisão, desordem, casamento, liberdade, estamos falando de adoração a outros deuses e estamos falando aqui de imoralidade sexual. Será que esses são temas atuais e que são pertinentes para o cristão se aprofundar e meditar nessa carta de 1 aos Coríntios? Com certeza. Cara, tem algumas coisas que a gente precisa desmistificar, né, quando a gente lê a Bíblia. Algumas coisas que a gente lê, elas são temporárias, né? Foi muito específico para aquela época, por conta de todo o contexto que o rodeava, mas o princípio daquela instrução é o mesmo e serve para todos os tempos. Sem dúvida. A gente vê algumas instruções de Paulo que a gente fica olhando e fala, nossa, cara, mas por que ele falou isso? E a gente pensa nisso sem entender o contexto em que aquilo foi escrito. Você está falando que é uma das maiores cidades do mundo naquela época. E uma cidade idólatra, no berço da filosofia, onde todo mundo tinha sua voz, todo mundo era um grande pensador. No berço da idolatria, né? Zeus, Atenas e tudo isso que a gente vê hoje em desenho e filme era muito real naquela época. Então, a gente percebe que a cultura cristã, ela vai totalmente de encontro com essa cultura idólatra, essa cultura de pensamento de pense por você mesmo, você está sozinho no universo, não é isso, né? Então era muito difícil para o cristão se posicionar sem nenhuma instrução. E Paulo, ele entrega essa carta justamente para dar essa instrução para a galera, não mistura as coisas, não façam como eles fazem. Ele fala sobre a forma como você deve comer, né? E se você está comendo uma coisa consagrada aí, você fica pensando, cara, não faz sentido isso daqui para mim. Como assim coisa consagrada a ídolo? Mas naquela realidade, as pessoas precisavam saber o porquê elas não podiam fazer aquilo, né? Era tudo muito novo pros coríntios. Diferente da igreja em Roma, que tinha muito judeu, Corinto já não tinha tanto, né? Não, e acho que é importante a gente pensar que muitas vezes, né, uma dificuldade que nós como igreja muitas vezes temos é de absorver aquilo que a gente está aprendendo sobre a palavra de Deus e colocar aquilo em prática num contexto completamente adverso, né? E quando a gente olha para a carta aos Coríntios, a gente vai ter aqui vários insights, vários direcionamentos
de que sim, mesmo você estando em um lugar que seja corrupto, onde a imoralidade sexual seja algo muito presente, muito comum e corriqueiro, Deus tem uma vida diferente para você. Né? Que vida é essa? Né? Leia a carta de 1 aos Coríntios e você vai descobrir isso, vai discorrer ali, né, sobre isso. Então, uma das coisas que estava acontecendo naquela época era, bom, como a gente falou, a imoralidade sexual era muito presente. Então, a prostituição, ela era muito comum naquela época e por isso os casamentos estavam, inclusive, sendo prejudicados por conta disso. Né? E aí, Paulo, de forma muito direta e prática, ele precisou de alguma forma trazer ali algumas orientações, por exemplo, né, acerca de casamento. Então, olha só, aqui Paulo vai falar o seguinte, instruções sobre o casamento. Né? Agora, quanto às perguntas, olha só, Israel, esse negócio de entrar no Instagram e ficar respondendo as perguntas do pessoal, né, a gente percebe aqui que isso não é novo, não, gente. Paulo já fazia a mesma coisa naquela época. Se na época de Paulo tivesse Instagram, ele ia ter a caixinha de perguntas dele lá. Ele teria uns 50 milhões de seguidores, Paulo, naquela época, né? Então, voltando aqui. Quanto às perguntas que vocês me fizerem em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Chega de libertinagem. E às vezes fala, poxa, Thiago, mas isso não é óbvio, né? Isso não é óbvio. Depende. Depende do contexto aonde você está inserido, né? E às vezes você que está ouvindo aí o episódio deve estar pensando, poxa, mas tá, eu não morava nessa cidade de Corinto, né? Não tava, tá, mas de repente você vem de uma família aonde trair é normal. Aonde se divorciar é algo normal. Onde namorar com várias mulheres. Namorar com várias mulheres, com vários rapazes, é normal, né? E aí Paulo, ele começa a colocar aqui quais são os padrões que Deus tem idealizado para o casamento, né? E mostrar para aquelas pessoas que, olha, peraí, essa cultura que vocês são bombardeados aqui todos os dias, sabe esses stories que vocês ficam vendo aqui todos os dias? Sabe essas imagens aqui provocativas que vocês veem todos os dias? Então, isso aqui não pode entrar no coração de vocês. Não se deixe influenciar sobre essas coisas, porque Deus, ele tem um padrão, né, que ele considera o ideal, que vai fazer bem para vocês acerca de casamento. Então Paulo, ele começa a colocar, olha só, no verso 13 aqui ele continua, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Até nessa questão um pouco mais específica sobre o casamento, Paulo entra, que era assim, sabe aquele negócio de tipo, você não foi tão claro, né, no que você escreveu, você deixou aqui margem para dúvidas. Não, Paulo, ele foi cirúrgico aqui nessa questão do casamento, que é para, mas o que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer exatamente o que está escrito aqui. é isso que a Bíblia quer dizer, né? E continuando nessas instruções práticas, né, e aí acho que é uma das instruções assim mais fortes que eu encontro aqui no livro, na carta aos 1 Coríntios, que é a descrição do maior dom, né, que é o amor. Eu queria colocar ali rapidinho para a gente falar um pouco sobre esse outro ensinamento que Paulo traz aqui. Olha só, o mais importante é o amor, né? E aí Paulo começa a explicar e falar que se ele tivesse outros dons, né? Vou começar aqui a partir do verso 3. Se desse tudo que tem aos pobres, se até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. E aí começa a vir as porradas de Paulo, né? O amor aí, é paciente. Essa primeira já te dói, né? Cara. Já foi. Como assim, né? Dá tudo, não adiantaria. Se eu me dar aos pobres e fazer isso sem amor, você tá perdendo tempo. Israel, quer dizer então que se eu fizer isso, postar no Instagram, mas eu não estiver fazendo aquilo, né, de coração, tipo, não adianta. Não serviu de nada. Não serviu de nada. Você tá fazendo como faziam os fariseus, que Jesus tanto criticou a hipocrisia deles, né? Olha aí, o amor é paciente, é bondoso. Ele não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso,
não é grosseiro, ele não exige que as coisas... Olha só, eu vou ler calmamente esse trecho. Ele não exige que as coisas sejam à sua maneira. Repita! Eu vou ler de novo. Lá no verso 4. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Eita, levanta do chão aí, galera. Foi pesado esse golpe. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Paulo, com isso, ele está nos ensinando, acho que, uma forma muito mais profunda, né, de refletir sobre o amor. O amor, ele vai impactar em você muitas vezes abrir mão de muitas coisas que você entende, você gostaria que fosse feito, e por amor você deixar de alimentar sua mente ali as suas vontades. Sabe então, o que é muito legal nesse texto, cara? Que a gente costuma ouvir sobre esse trecho em casamento, né? Sim. Declaração de amor em músicas românticas. E se a gente pegar o contexto em que ele foi escrito, Paulo ele acaba de ensinar a igreja sobre como viver em unidade. Vocês são irmãos, tratem-se como irmãos. E aí ele fala sobre o amor. Obviamente, isso daqui tem que existir num casamento, cara. Sim. Mas não só no casamento, isso daqui é a forma como eu trato o meu próximo. Aquilo que Jesus disse, né? Ame o próximo como a si mesmo. Olha o amor aí, ó. Que amor, né? É isso. Faz isso, cara. Como eu amo o próximo como a mim. É desse jeito. Exatamente, cara. E aí a gente fala de amizade, a gente fala, né, sobre relacionamentos conjugais, a gente fala sobre amigos. E em tudo isso a gente percebe que, cara, Deus é o próprio amor. Então, Deus é assim. E é muito legal que essa carta de Coríntios, Paulo traz alguns padrões, né, pra ajudar a galera a se identificar. Gente, tá difícil aí? Faz assim, faz assado. Exatamente. E ele traz Jesus como padrão a ser seguido, porque ele apresenta Jesus como o segundo Adão. Aquilo que o homem era para ser, Jesus foi, né? Então, se você não sabe como agir, olha para Jesus. Faça o que ele fez. O segundo Adão cumpriu o que o primeiro devia ter feito. E isso é animal nessa carta de Coríntios. Assim. É realmente, padrões, faz assim que vai dar certo, faz assim que vai dar bom. Principalmente porque quando a gente lembra do primeiro Adão, né? Ele tinha ali todo um ambiente, olha só, ele tinha todo um ambiente propício ali, ele estava no Jardim do Éden, né? Tinha tudo o que precisasse ali e acabou não dando certo. Jesus, o segundo Adão, ele veio, né? Ficou aqueles 40 dias lá no deserto, em jejum. Satanás veio pessoalmente ali tentar ele, ou seja, tinha todo um ambiente ali preparado para, né? Os demônios e o diabo, ele falou, agora ele vai cair. E Jesus, né, mesmo tendo todo esse ambiente, não caiu. Então, definitivamente que o nosso foco, a nossa atenção esteja no segundo Adão, né, que é Jesus Cristo. E a gente já aprende com essa ilustração aí uma coisa muito importante, né? Não se trata do ambiente onde você está inserido ser mais difícil ou menos difícil. Exatamente. Seguir a Cristo. Se trata do que tem dentro de você, né? Adão estava no paraíso e pecou. E Jesus estava no deserto e continuou fiel. Isso é muito louco. Não importa a situação da minha vida em que eu tô vivendo, meu foco precisa estar em Deus. E ali, se eu me manter fiel a Ele, a vontade dele vai ser cumprida, né? Isso é muito louco. E isso foi um pedacinho, né, de 1 Coríntios. E por que Paulo escreveu uma segunda carta aos Coríntios? O que aconteceu, Thiago? Então, antes da gente ir para a segunda carta, Israel, eu lembrei aqui só de um versículo para deixar aí para mediação do pessoal, lá de 1 Coríntios, lá em capítulo 1, verso 10. Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Acho que é válido só relembrar que um dos problemas que a igreja de Corinto, de Corinto, né, tinha, era a questão da divisão.
Paulo ia ficar maluco com as brigas de Facebook e Twitter hoje em dia, né? Exatamente. E agora tem um outro nível que já é a briga de YouTube, né? Vídeos de 50, 60 minutos, cada um defendendo o seu ponto de vista. Ai, gente, vamos voltar pra Bíblia. Vamos lá. Vamos lá. 2 Coríntios, Thiago. Por que uma segunda carta, né? Essa questão de existirem pessoas, né, que trazem ensinamentos inadequados para a igreja, ela não é de hoje. Então, Paulo, ao escrever essa segunda carta, ele queria, a intenção dele era afirmar o ministério dele, né, e defender a autoridade que ele tinha, porque existiam falsos mestres ali infiltrados entre eles que estavam querendo tirar os créditos da mensagem de Paulo, né? Então, por conta disso, surgiu uma história de recomendação, eu fui recomendado por não sei quem, eu tenho uma carta de tal pessoa que fala que eu sou bom. Exatamente. E aí Paulo fica louco, porque, né, vocês estão mexendo com a minha igreja, a igreja de Cristo, né? Sim. Mas fui eu que fundei essa igreja, eu que trouxe o evangelho pra essa galera, vocês estão falando que... Como assim, gente? Vocês esqueceram quem sou eu? Então, parece que ele escreveu bem bravo essa segunda carta aqui, né? Tava muito bravo, cara. Então, assim, como esboço, a gente vai ver ali Paulo explicando as suas ações, né? Defendendo o seu ministério. Ele vai, inclusive, defender a questão específica da oferta. E, nesse caso, ele estava pedindo para a igreja cumprir um compromisso prévio. Vocês falaram que iam dar a oferta. Então, por favor, entreguem a oferta. Mostrem, né, esse amor aí que vocês têm de forma prática. Não, assim, não é qualquer oferta, né? Exato. Ele tá se colocando nessa situação para poder ajudar outros irmãos, né? Exatamente. E acho que um detalhe que eu acabei esquecendo de falar sobre essas 2 cartas aos Coríntios é que eu chamo elas carinhosamente de cartas Star Wars. Por que cartas Star Wars? Por que cartas Star Wars, né? Porque, na verdade, foram 4 cartas. Como assim, cara? Cadê Só as que outras 2 2? estão perdidas. E a primeira carta aos Coríntios, na verdade, é a segunda. Então, né, a sabe? segunda ou é a terceira ou é a quarta? Então, igual Star Wars, que na verdade o primeiro filme é o episódio 4, né? E o segundo filme é o episódio 5, o terceiro episódio... Então eu chamo elas carinhosamente de cartas Star Wars. Bom, o que a gente precisa entender é que as outras 2 não serviam pra gente. Exatamente. Elas eram específicas pros coríntios. O que Deus quis manter foi essa primeira e essa segunda. E assim, a maior parte da igreja recebeu bem a primeira carta. Esse é um ponto, né? Mas sempre tem aqueles, né, que vão querer colocar divisão, enfim, e trazer os seus próprios conceitos, né, acerca de o que eles escrevem. E é engraçado que a primeira carta de Paulo ele fala muito sobre unidade. Sim, e aí depois ele assim precisa escrever de novo. Galera, vocês não entenderam o que eu falei sobre serem unidos? Porque, né, a confusão continuou e parece que só aumentou entre a primeira e a segunda carta, né? Mas na segunda ele fala também de uma galera que começou a tomar decisões corretas, né? Sim. Aí vamos lá, vamos falar de alguns pontos, né, que a carta, essa segunda carta aos Coríntios, ela traz aí como ensinamento pra gente, inclusive de forma muito atual, né? Então, o primeiro deles está lá em capítulo 2, verso 17. Olha só o que Paulo fala aqui sobre falsos mestres, né? Não somos como os muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Então, essa questão, né, de você pegar a palavra, enfim, e se apropriar dela de uma forma indevida, isso não é um perigo e um alerta somente para os dias de hoje. Isso já acontecia desde a época das cartas de Paulo e ele está fazendo esse alerta bem importante aqui para a igreja. Acho que é importante citar também que Paulo ele vai revisar a verdade aí da sua mensagem, ou seja, a mensagem que ele traz da parte de Cristo, ela é a verdade, e ele encoraja a igreja a não se afastar dessa verdade. A gente vai ver lá no próximo capítulo, aqui no 3, a partir do verso 1, olha só o que Paulo fala aqui. Ó. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Zé, que você tinha comentado. Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração,
para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvidas, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. E aí, indo lá para o verso 6, ele ainda coloca o seguinte: Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito, ele dá vida, né? Então, ele faz essa defesa, né? Fala, olha, cuidado aí. Eu ouvi dizer que estão chegando outras pessoas, né, dizendo que são recomendados, ensinando isso, ensinando aquilo. Falando que o meu ensinamento não é correto. Cuidado. E lá no capítulo 8, Paulo ele vai falar sobre essa questão aí, na questão que a gente falou da oferta, inclusive de você mostrar de forma prática, aí, né, tangível, o amor. Então lá no capítulo 8, então, ele coloca aqui, ó: Agora, irmãos, queremos que saibam que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. Então, aqui no verso 7, está escrito o seguinte: Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Então essa questão, né, de quando a pessoa precisa sentir no bolso, né, o impacto daquilo que ela fala, enfim, ensina sobre o amor, essa dificuldade também, né, de às vezes cumprir aquilo que foi prometido, não é algo que se aplica somente aos dias de hoje. Paulo ali está exortando a igreja, fala, olha, né, se destaquem nisso também, né? Vocês têm outras qualidades, vamos melhorar nisso aqui também. Na minha Bíblia, é uma NVI, está escrito: destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Poder ajudar os nossos irmãos é um privilégio, né, cara? Não é uma obrigação, não é fazer por, sabe, esperando algo em troca. É um privilégio poder ajudar alguém que está em necessidade. Tanto que no verso seguinte Paulo fala: não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Então, né, qual é a forma de testar o amor? É só comparar com a dedicação que você tem pelo próximo. assim você percebe. Então Paulo ele deixa essa importante dica pra gente aí na segunda carta aos Coríntios. E é legal a gente ver como Paulo encerra essa carta, né? Ele dá algumas considerações finais ali, mas a gente consegue entender que não foi toda a igreja que recebeu mal a primeira carta. Exato. Alguns entenderam e mudaram o seu modo de viver ali, né? Alguns realmente começaram a perceber algumas coisas a partir da primeira carta que Paulo escreveu. A segunda tem ali uma surra que ele dá na galera, né? Sim. Mas também tem ali pessoal, vamos lá, vocês que estão fazendo certo, continuem. Exato, né? E aí fica aquilo, é o reforço, né? Pra gente fechar aqui, o versículo que eu gosto muito de meditar em 2 aos Coríntios, tá aqui. Lá em 2 aos Coríntios 5, do 19 ao 21. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Vamos para a próxima carta. Vamos lá. Gálatas. Gálatas. Quem é a igreja de Gálatas? Porque eles também receberam uma carta. E aí acho que é importante dizer que é uma igreja que fica lá no sul, né, da Galácia, e foi fundada na primeira viagem missionária de Paulo. Essa igreja ela foi fundada nessa primeira viagem. Foi um dos primeiros lugares que Paulo pregou o evangelho. Exatamente. E se você tem como pontos principais essa carta, né, a autenticidade do evangelho, a superioridade do evangelho, a liberdade do evangelho, e o propósito de Paulo com essa carta era mostrar que o ensino sobre ter que obedecer à lei judaica para você se salvar estava errado.
convidar os cristãos, enfim, para ter uma vida de fé e liberdade em Cristo. E assim, né, na verdade, o que estava acontecendo? Motivado ali pelos judeus, alguns membros da igreja, eles estavam passando a observar as cerimônias judaicas, passando a reproduzir o mesmo comportamento, as mesmas práticas que os judeus já tinham antes de conhecer o evangelho. E Paulo, né, sabendo disso, falou: não, isso aí precisa ser corrigido. Inclusive, ele vai, né, ele pede para que eles parem com essa questão de se afastar cada vez mais do evangelho, porque fazendo isso, passando a observar práticas e ritos, né, eles estavam se afastando cada vez mais do evangelho. É um pouco do que ele diz aos romanos, né? Sim. Pessoal, sim. Não é pelo que vocês fazem, para de cumprir ritual, cara. É pela graça, todo o sacrifício já foi feito. E aí, assim, ele vai dedicar, inclusive, a primeira sessão dessa carta, né, a defender a origem divina ali do seu evangelho e mostrar: olha, isso que eu tô falando aqui não provém de mim, né? Eu encontrei Jesus Cristo e, né, essa mensagem que eu tô trazendo, ela é divina. Isso é uma coisa que Paulo, ele deixa em quase todas as suas cartas, né? Todas, Paulo, todas. comissionado pelo próprio Jesus Cristo, apóstolo de Cristo, deixando claro que a mensagem não é dele, né? Alguém o chamou para entregar essa mensagem. O próprio Cristo que chamou. E ele usa, inclusive, ele vai recorrer até o Antigo Testamento, né, que era algo muito mais comum e conhecido ali pelo povo judeu, e mostra que a promessa de Deus a Abraão, ela é recebida não é pelas obras, também foi pela fé. Isso a gente vai ver ali no capítulo 3, né, dessa carta aos Gálatas. E acho que um detalhe importante de a gente comentar também é que Martinho Lutero, ele se apoiou muito firmemente nessa carta para atacar a doutrina de salvação da igreja na época, durante a Reforma Protestante, né? Então, essa é uma carta que teve uma importância destacada também durante o período da Reforma Protestante. Tem uma parte muito dura dessa mensagem aqui de Paulo aos Gálatas, né? Ele tinha sido o primeiro a pregar lá, ele basicamente plantou a igreja na Galácia, e ele, quando escreve essa carta, ele põe lá no versículo 8 do primeiro capítulo: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que nós lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Olha aí. Ou seja, o evangelho, ele é único. Se não seguir o que Jesus Cristo fez, se não estiver apoiado em Cristo, se não estiver baseado no que a gente lê na nossa Bíblia, ele não é verdadeiro. Mesmo que desça um anjo do céu e nos diga para esquecer o que tem aqui, ele não é verdadeiro, né? O próprio Jesus disse que passarão céus e terra, mas a palavra dele não passará. É uma coisa que a gente precisa se lembrar, cara, principalmente no mundo que a gente vive, né? Muitas doutrinas se levantam, muitos homens se levantam com mensagens inspiradoras, mensagens bonitas, mas que, cara, o evangelho é um só. Mesmo que um anjo desça do céu e te pregue algo diferente, que ele seja amaldiçoado, porque a verdade é essa. E olha a responsabilidade de ser um embaixador de Cristo, né, Isa? Ele se coloca nessa posição. Exatamente. De que se eu mudar o meu discurso, desconsidera. Exatamente, porque nós, como embaixadores, nós temos que levar a mensagem e a cultura daquele povo, daquela nação que nós somos embaixadores. Então, por isso que todo cristão precisa ter o zelo, né, de ter a certeza exatamente de aquilo que ele está ensinando é de fato uma verdade bíblica. Né? Eu não estou entrando aqui no mérito de julgar a intenção das pessoas, né? Porque muitas vezes ensinam de forma incorreta, mas com uma intenção genuína no seu coração. Sim. Ainda assim, né, não exime essa pessoa de ter esse cuidado e a preocupação de estudar e se debruçar sobre a palavra de Deus para ter certeza que ela realmente está dizendo o verdadeiro evangelho. Né? Um dos líderes da igreja no primeiro século, que é Tiago, episódio para um outro momento... Ele dá uma orientação, né, galera? Não sejam muitos de vós mestres. Exato. Porque a régua sobre os mestres é diferente. Exatamente. A responsabilidade dos mestres é diferente. Então, cara, o evangelho que você prega, ele tem que ser verdadeiro. E as iscas que Gálatas vem deixar pra gente aqui, né? A primeira delas vai justamente de encontro com isso que a gente tá falando aqui, que a gente não pode abandonar, não devemos abandonar o verdadeiro evangelho, né? E o segundo essa carta, na verdade, se a gente for parar para fazer um resumo geral dela, ela trata sobre a discussão, né, sobre a dependência da carne, né, que seria obras e ritos, e não do espírito, né? Porque, poxa, peraí,
Vocês estão querendo dizer que agora vocês vão passar a observar, né, os rituais e tudo mais que os judeus fazem? Para com isso. Não se trata de rituais e de obras e de cumprir a lei. Não é disso que se trata o evangelho, né? Paulo faz uma comparação muito legal sobre o viver pela carne e o viver pelo Espírito. E ele coloca aqui o famoso fruto do Espírito. Exatamente. Né? Exatamente. Do que é constituído o fruto do Espírito. Como eu sei se eu estou vivendo uma vida pelo Espírito? Tá aqui, cara. Você tem visto isso acontecer na sua vida? Você tem visto amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Se tá acontecendo, você tá vivendo pelo Espírito. Agora, se você tá seguindo a lista de cima, do versículo anterior, o negócio tá errado, cara. Sim. Tanto que assim, né, a terceira isca que eu coloco aqui é que nenhum rito eclesiástico, né, nenhum esforço humano, eles podem estabelecer aí a nossa justificação, né? Pelo contrário, né, Gálatas 3:11 fala que o justo ele viverá pela fé. Então, vou ler aqui para vocês, ó. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as escrituras dizem: o justo viverá pela fé. Gálatas é uma carta parecida com Romanos ali, né? Uma muito parecida em alguns aspectos. De Romanos, né? E aí você vê, a gente percebe que normalmente esse tipo de discurso acontecia onde você tinha um mix de pessoas na igreja. Você tinha judeus e você tinha gentios juntos, né? E o pessoal sempre acabava indo, né? Confundindo ali as coisas. Era sempre um cabo de guerra, né? Tinha uma hora que o time do judeu estava ganhando, outra hora o time dos gentios estava ganhando. Então Paulo, volta e meia, tinha que intervir ali. E a última isca, né? Longe, nós não estamos falando de tudo que está em Gálatas, mas, né, apenas colocando aqui alguns pontos, são as implicações práticas, né, do evangelho aí na liberdade que temos em Cristo. Então, olha só, lá em Gálatas 5, 13 e 14 está escrito o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E que amor é esse, né? Vai lá para 1 Coríntios, capítulo 13, que você vai saber que amor é esse. E antes da gente pular para a próxima carta, tem uma coisa que eu gosto muito aqui. Lá no versículo 14 do capítulo 5, ele diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. A gente está falando que Paulo, ele muitas vezes se reapresenta para a igreja, ele traz um tipo de responsabilidade. Galera, lembra de mim, fui eu que cheguei aí, mas em nenhum momento ele se gloria disso, né? Sim. Em nenhum momento ele quer ser alvo de fama ou de qualquer coisa. O objetivo de Paulo é representar Jesus Cristo, é apresentar Jesus Cristo, porque o mundo morreu para ele, né? E ele morreu pro mundo. Não importa o que você pensa de mim, importa o que você pensa de Cristo. Eu acho isso muito legal sobre Paulo. E você sabe que é muito louco? Isso, enfim, a gente vai fazer um exercício aqui no final dessas cartas eclesiásticas, mas Paulo, ele também se preocupava com que as igrejas que ele implantou fizessem isso. Então o cristianismo não se trata apenas de você olhar para o seu próprio umbigo e falar: estou bem com Deus, então tá tudo certo. Não, Paulo gastou a vida dele, né, acompanhando as igrejas que ele implementou, inclusive já estava preso em muitos casos das cartas que ele mandou, mas com a preocupação de que a igreja de fato estivesse vivendo o verdadeiro evangelho. Então isso nos traz um ensinamento muito poderoso. E nisso você vê a proximidade que uma carta traz, né? Paulo, Sim. ele realmente abre o coração em algumas cartas aqui, porque são igrejas mais próximas dele, e você percebe, cara, ele fala do sofrimento dele, de que, cara, tem um momento que ele até fala: eu não sei se eu quero morrer logo e acabar com o sofrimento que eu tô passando aqui para estar com Cristo, ou se eu quero continuar vivo porque eu quero estar com vocês e ver Cristo sendo renovado dentro de vocês. E você chegar num nível desse, sabe, chegar nessa dúvida, é porque você tá muito preocupado com a igreja conhecer a Cristo, com as pessoas conhecer a Cristo, porque esse é um dos princípios do Evangelho. O Evangelho é coletivo, né? Eu Exato. não vivo o cristianismo sozinho. O Pai é nosso, o pão é nosso. Exato. A carta aos Gálatas, ela é mais curtinha, tem 5 capítulos. As maiores foram as primeiras ali que a gente passou.
Você quer fazer um fechamento de Gálatas e a gente já vai para Efésios? Podemos ir para Efésios já. Então, a carta de Paulo aos Efésios. Essa daqui, particularmente, é a minha favorita, ali junto com Romanos. A carta aos Efésios, Ele vai falar isso 13 vezes ao longo desse episódio, né? Essa carta, Essa carta é demais, cara. Ela é demais. Mas vamos lá. Por que ela é demais, Thiago? Conta pra gente aí. Cara, inclusive, esse é um caso, né? A gente estava falando aqui do amor que Paulo tinha pelas igrejas que ele implementava. E Paulo, ele passou 3 anos com essa igreja. Então, assim, ele era muito amigo, né? Desse pessoal. Essa é uma igreja muito importante no contexto todo de cristianismo e da história do cristianismo. Porque, inclusive, essa é a igreja que, além de receber uma carta de Paulo, ela recebe uma carta de João lá em Apocalipse. Anjo entrega para João uma carta que precisa ser entregue à igreja de Éfeso. Então lá no episódio de Apocalipse, gente, vai ser falado do que aconteceu, mas guarda isso daqui. Os Efésios, eles são muito importantes em todo o contexto do cristianismo e do crescimento disso. Eu confesso que a carta de Efésios está ali entre as duas preferidas, os 2 livros preferidos meus do Novo Testamento. Tanto que foi um dos primeiros comentários bíblicos que eu comprei, é justamente da carta de Efésios. E por que ela é tão importante, né? Porque o esboço dessa carta, ele vai tratar de 2 temas que são fundamentais para a vida de todo cristão. O primeiro é a unidade em Cristo e segundo é a unidade no corpo de Cristo. Né? Então, unido com Cristo e uns com os outros. Exatamente. Então, assim, esses são elementos que todo cristão precisa ter a preocupação de entender, estudar, né, e buscar em Deus a revelação da sua palavra. E o objetivo principal de Paulo, ao escrever essa carta, era de fortalecer, né, os cristãos lá de Éfeso, explicar o propósito da igreja. Dessa vez, a gente não tem necessariamente aqui um embate ou um combate a nenhuma heresia. Né? A carta ela foi enviada por... A igreja estava indo bem, né? Estava indo bem até, né? Vamos falar baixo antes que... Assim, pra gente lembrar desse contexto de Éfeso, lá no capítulo 19 de Atos, né? A gente vê Paulo chegando nessa cidade e o reboliço que aconteceu lá. A galera se levantando um contra o outro. Paulo fez uma confusão por conta do evangelho. Mas, cara, você vê que logo de começo eles aceitaram e entenderam o evangelho, porque a gente lê a situação de que os livros de feitiçaria foram queimados, bibliotecas, né, foram esvaziadas. Chegou a uma quantidade que, se a gente trouxesse para o nosso dinheiro de hoje, era alguns milhões de dólares em conteúdo de livro. Você imagina isso? Então, assim, as pessoas realmente se desprenderam da vida antiga e passaram a viver uma vida nova. É muito mais uma carta de instrução, né, galera? Vocês estão indo bem, continua assim, ó. Lembra disso daqui que é importante. Exato. E, assim, esse é um exemplo de carta que, né, foi enviado por Tíquico. Então, né, já não foi o próprio Paulo aí, né, que enfim, enviou essa carta. Ele escreveu e mandou um ajudante dele. Mandou o ajudante dele. Olha o discipulado aí, ó. Né? Boa. E quais são aí as iscas que a gente pode pegar aqui de Efésios, né? Então, bom, primeiro, somos filhos de Deus. Lá em Efésios 1:5, está escrito: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Né? Que a gente vê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Paulo escreveu isso um pouco para trás. Exato. E por que eu sou filho dele? Porque ele quis que eu fosse filho dele. Simples. Ele quis assim antes de tudo. Como assim, né? É isso aí. É isso que a palavra do próprio Deus, né, nos informa aqui. E, assim, Deus... a segunda isca é que Deus, ele deu a vida... Deus nos deu a vida, né? Mesmo em nossa condição de morte. Né? A gente vai ver lá em Efésios 2:5 que está escrito o seguinte: que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Esse é um tema recorrente nas cartas de Paulo, né? Muito recorrente. Graça, fé, salvação... Muito recorrente e nos faz refletir, né? Principalmente, às vezes, quando a gente já está um certo tempo caminhando aí com Cristo e, às vezes, vê aquela pessoa que está acabando de chegar, né? Em termos de processo, ainda tem algumas coisas que ela, né, não conseguiu lidar ainda. Cara, se lembre, né? Sempre que, quando eu e você, nós fomos, né, ali aceitos por Deus como filho, a gente estava nessa mesma condição de morte, né? E Deus, ele não levou em consideração isso. Então...
que a gente possa ter aí essa mesma postura. A próxima isca vai falar justamente sobre a gente ser corpo de Cristo. Está lá em Efésios 4, 15 e 16. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajude as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, peraí. Se nós somos corpo de Cristo, em comunidade, e se cada parte precisa exercer a sua função específica, quer dizer que eu não sou igual ao outro e eu não preciso ser igual ao outro? Isso é muito importante, Isa, de você comentar, porque o ser humano, né, em diversos aspectos da sua vida, isso inclui ali a questão de membresia, a convivência com os irmãos, de se comparar com as outras pessoas, né? Eu não preciso ser igual a Israel não precisa ser igual a mim, eu não preciso ser igual ao Arthur, ou vice-versa, né? O importante é que cada um de nós, primeiro, nós entendamos o nosso papel dentro do corpo de Cristo e a partir disso, cada um faça a sua parte para que esse corpo cresça de forma saudável. É isso que Deus, né, espera aí da sua igreja. E é um ensino muito importante que Paulo deixa aqui na carta aos Efésios. E a última isca, que está lá em Efésios 6:11, fala sobre que as nossas guerras, elas exigem uma armadura. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Cara, isso daqui é muito mais do que uma aula de escolinha, né? Muito, muito mais. Isso é muito importante. Muito importante aqui nesse texto, primeiro, a gente percebe que sim, o diabo tem estratégias, né? E segundo, a gente precisa estar protegido para se proteger dessas estratégias. Então, Paulo, ele é muito direto nesse sentido, né, para que a gente... Claro, nós não estamos falando de embate aqui. A gente sabe muito bem que o poder que Satanás tem nem se compara ao poder que Deus tem. Já dizia Martinho Lutero que o diabo é o cachorrinho de Deus, né? Nem se compara. Assim, né? Não se compara. Mas a questão ele é o inimigo das nossas almas e sim, ele tem estratégias contra as nossas vidas. A gente precisa estar preparado para nos revestir da famosa armadura do livro de Efésios. Volta lá no capítulo 6, gente, e leia de novo com muito carinho, com muito cuidado, o que é a armadura de Deus. Como a gente se prepara para as ciladas e para as artimanhas do inimigo, porque a gente ouve muito, né? Ele não tá brincando, então a gente tem que estar preparado, cara. Isso aí. O livro de Efésios também é mais curto, né? Os livros estão encurtando aí, as cartas estão sendo mais diretas, né? Não tinha tanta coisa para lidar como com os romanos e com os coríntios ali. Saindo de Efésios, o próximo livro aqui é Filipenses. Do que se trata a carta de Filipenses? Chegamos em Filipenses, gente. A carta que foi mandada aí aos cristãos lá de Filipos, né? E, cara, essa carta, ela fala sobre alegria. Então ela vai falar sobre alegria no sofrimento, alegria no servir, alegria em crer, alegria em dar. Né? Então o objetivo principal de Paulo aqui era agradecer aos filipenses pela oferta que eles tinham enviado, né, para fortalecer aí a sua fé, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir de Cristo. Detalhe, tá? Mesmo preso, né, o tema predominante dessa carta de Paulo é a alegria, ele estava preso. E olha só, uma coisa que a gente precisa entender, cara, a gente precisa entender por que isso acontece, né? Por que Paulo fala de alegria para os filipenses? Paulo estava preso, tinha sido preso e mesmo assim ele quer trazer alegria para uma galera que estava sendo perseguida por conta da fé. Exatamente. Os cristãos estavam perdendo seus empregos, estavam perdendo as suas casas, estavam morrendo por causa da fé. E aí uma pessoa que está presa fala de alegria para uma galera que tá morrendo, perdendo a família, perdendo os amigos. Olha o contraste disso tudo, porque a gente pode até aprender um pouco aqui nessa carta de Filipenses que a vida é passageira, mas o Cristo que carregamos é eterno, né? E a alegria que o cristão pode desfrutar nessa terra, ele não depende de circunstâncias, né? Falamos disso com Adão. Olha e Jesus, né? Exatamente. Mais uma questão que a circunstância ao nosso redor não é o que deve ditar,
né? Aquilo que acontece no nosso interior, né? Então, vamos para as principais iscas aqui de Filipenses, né? A primeira delas aqui fala o seguinte, sobre a alegria no sofrimento, né? Então, lá em Filipenses 1,18 está escrito o seguinte: mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. E continuarei a me alegrar. Isa, então eu vou dar 2 iscas importantes aqui. Não são as únicas, mas são 2 iscas importantes aqui do livro de Filipenses. Primeiro é a alegria em crer, né? Lá em Filipenses 3,1, Paulo escreveu o seguinte: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e o faço para protegê-los. E a segunda é a alegria em qualquer situação. Então, lá em Filipenses 4, 12 e 13, está escrito o seguinte: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Um versículo muito famoso e usado muito fora de contexto, né? Exatamente. Aqui a gente percebe, né, quais são todas essas coisas que ele pode viver por meio de Cristo. Apesar de qualquer circunstância que me acometa, eu não vivo por elas, eu vivo por Cristo, né? E se lembrem, o homem que escreveu isso, nessa época estava preso. Bom, o livro de Filipenses é muito rico, cara. Quando você tiver num momento difícil da sua vida, vai para Filipenses. Ele pode te ajudar muito. E Paulo começa aqui uma sopa de letrinhas na Bíblia aqui, né? Filipenses, Colossenses. Vamos dificultar um pouco. Vamos para Colossenses. O que aconteceu em Colossenses? Começar a travar a língua do Novo Testamento aqui. Então, bom, essa carta foi enviada para a igreja de Colossos, né? E tem ali o principal esboço dessa carta, vai falar sobre o que Cristo fez e o que os cristãos devem fazer, né? A igreja, olha só, ela teve uma infiltração aí e estavam tentando combinar elementos do paganismo e da filosofia. Entrou uns caras lá, uns agentes secretos. Com a doutrina cristã. Então, esse negócio de que, né, trazer elementos de outras filosofias, né? Não é de hoje? Não é de hoje. Não é de hoje, tá? Então, Paulo teve que combater esse tipo de situação já naquela época. E aí Paulo escreveu essa carta para combater isso que estava acontecendo, né? Ele nunca tinha visitado a igreja de Colossos e a igreja ela foi fundada por Epáfras, que por si só já é outro trava-língua, né? E outros crentes convertidos ali durante as viagens missionárias de Paulo. Isso é muito legal. Paulo não se preocupou somente com as igrejas que ele plantou, ele se preocupava com a igreja de Cristo. Ele via alguém que precisava de instrução e instruía. Discipulado, olha aí. Muito legal, cara, muito legal. E vamos para algumas iscas aqui daquilo que essa carta, né, traz de importância e relevância aí. Então, assim, no capítulo 1, ele vai falar sobre a importância, né, de você entender, enfim, acerca de Cristo. Vai continuar ali, discorrendo ao longo do capítulo 1, que ele é a imagem do Deus invisível, o Criador, o cabeça, né, do corpo da igreja. E foi a morte dele que nos proporcionou, né, temos esse acesso aí à presença de Deus. Foi por conta dele que hoje o acesso à presença de Deus ele é para todos, né? Isso é uma isca muito importante. E segundo, está lá no capítulo 4, verso 2, que, olha só, de novo a importância, né, de comunicar constantemente com Deus pela oração. Então aqui, falando de novo sobre comunicação, mas agora vertical, né, a nossa comunicação com Deus. Paulo vinha falando bastante sobre a nossa comunicação com a igreja, mas agora ele coloca essa importância da oração. Paulo traz de novo a importância, né, dos relacionamentos. E aí ele deixa um conselho muito importante, né? Não sei se é bem um conselho, se é uma ordem, se é uma ajuda, mas lá no versículo 14 do capítulo 3 ele deixa lá, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que dá liga em tudo é o amor. Olha aí. E voltamos para 1 Coríntios capítulo 13. Né? Vamos lá, vamos piorar um pouco aqui o negócio. Eu vou ler só um versículo, para a gente fechar aqui Colossenses, que é um versículo que eu gosto muito, 2, 6 ao 10. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo.
aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que os outros escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Só precisamos das verdades de Cristo e mais nada. Cara, é incrível como isso está compilado na nossa Bíblia. Mas foram cartas distribuídas em épocas diferentes para pessoas diferentes. Sim. A mensagem é a mesma. Olhe para Cristo. Se mantenha em Cristo. Se a gente trouxesse isso para nossa vida todos os dias, a gente se livraria de tanta presepada que a gente entra sozinho, né, cara? E como? Bom, vamos lá. Vamos dificultar a sopa de letrinha aqui. A gente vai para 1 Tessalonicenses. Pra deixar mais difícil, Paulo escreveu 2 cartas pra essa galera. Vamos falar delas aí. Exato. A carta que foi escrita ali foi enviada, né, para a igreja em Tessalônica, onde os pontos principais dessa carta era sobre fidelidade ao Senhor e a vigilância pelo Senhor. Então, o objetivo principal era fortalecer a fé de uma igreja que era ainda muito nova, né, imatura. Tinha entre 2 e 3 anos essa igreja. E transmitir a certeza da volta de Cristo, né? Por quê? O que estava acontecendo ali? Alguns desses cristãos achavam que Cristo voltaria imediatamente, né? E aí eles ficaram confusos quando seus familiares começaram a morrer antes que isso ocorresse, né? Eles também estavam sendo perseguidos, né? Então, assim, tinha essas 2 questões acontecendo em paralelo. E aí começa a subir aquela confusão, né? Sabe, sim. A galera se sente pressionada. E agora? Será que eu tô fazendo certo? Será que o que morreu foi porque Jesus voltou e não voltou pra mim? E aí, assim, Paulo ele vai deixar alguns insights aqui, né? Quais são as iscas dessa carta, né? Para a importância dos dias de hoje. Então, ele vai falar principalmente como se preparar para a segunda vinda de Cristo. Então, lá no capítulo 5, verso 14, ele vai falar o quê? Que nós devemos aconselhar os insubmissos. Fala, nossa, mas peraí, eu tô preocupado com a volta de Jesus aqui, aí o cara manda uma carta dizendo que eu tenho que aconselhar. É isso, enquanto a gente tá aqui, meus queridos, vocês estão no processo, vai lá e fala com aquele irmão rebelde, fala com aquele irmão que é insubmisso às autoridades, né, que Deus colocou sobre a vida dele. Consolar os desanimados, também lá no capítulo 5, verso 14. Amparar os fracos, ser paciente com todos, evitar retribuir o mal com o mal, está lá no capítulo 5, verso 15. Orar sem cessar e julgando todas as coisas e retendo o que é bom, capítulo 5, versos 20 e 21. Então, no meio, né, de toda essa... Poxa, peraí, eu estou sendo perseguido, eu acho que Cristo vai voltar hoje, vai voltar amanhã. Não. Pessoal... Faz isso aqui, faz o básico. Enquanto Jesus não volta, vamos focar nisso aqui? Né? Mais ou menos isso. Tipo, uma confusão na cabeça. Gente, para tudo, faz o básico. Vamos começar aqui, ó. Trata o seu irmão bem, ajuda a galera que tá com dificuldade, continue em oração. Cara, é muito bom isso, é muito bom. Paulo, ele traz essa igreja de Tessalônica pro chão de novo, né? Pera, vamos lá. E, cara, quantas vezes a gente não precisa disso, né? Com certeza, cara. Acho que isso fala muito com a gente nos dias de hoje. O versículo que eu queria destacar aqui para a gente encerrar essa carta tá lá em capítulo 4, versos 13 e 14. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. E é importante só falar, né, relembrar o contexto dessa carta. As pessoas estavam sendo perseguidas e muitos estavam perdendo familiares, e estavam ficando tristes. Estavam morrendo por causa de Jesus, né? Exato, e assim, aí eles estavam desejando, inclusive, que Jesus voltasse logo, porque, estava muito difícil. E ia falar, pessoal, né, segura a onda um pouquinho, mantém firme. Mantém a esperança que vai acontecer isso aqui. É isso mesmo, 10 minutinhos a gente acaba. 2 Tessalonicenses já. Vamos lá, agora a segunda carta dessa primeira parte aí de cartas eclesiásticas. 2 Tessalonicenses. Por que ele escreveu outra? O que aconteceu lá em Tessalônica, cara?
Pois é, assim, acho que é primeiro importante falar que os tópicos principais dessa carta, ele vai de novo falar sobre a esperança da volta de Cristo, né? E como viver sob essa expectativa da volta de Cristo, né? Esclarecer, porque alguns crentes de Tessalônica, eles tinham tido, primeiro tinha acontecido aumento na perseguição lá, se estava ruim na primeira, estava muito pior quando Paulo mandou essa segunda. E por isso, você vê como o ambiente afeta muitas vezes a nossa compreensão da mensagem que a gente recebe, né? E aí, por isso eles interpretaram a primeira carta de Paulo como uma afirmação de que realmente Cristo voltaria a qualquer momento. E imagina a confusão que aconteceu a partir disso, né? E aí, por essa razão, alguns até pensavam que Jesus já tinha voltado, né? Exato, exatamente. E por conta disso, alguns crentes eles passaram a viver assim, ó, ocioso, sabe? De forma desordenada, do tipo, já que Jesus vai voltar que estava esperando a volta de Cristo. Falou, opa, não, gente, peraí, né? E aí, quais são as iscas importantes, né, que essa carta deixa pra gente? Primeiro que essa carta ela é um chamado a uma vida de coragem, né, e com uma conduta coerente, enquanto a volta de Cristo, ela não acontece. Então, a gente vai ver ali no capítulo 2, verso 16 e 17, que enquanto isso não acontece, o que a gente deve fazer? Devemos permanecer firmes na verdade de Cristo, está lá no capítulo 2, 13 e 15, e receber encorajamento e esperança da parte de Deus, capítulo 2, 16 e 17. Orar pedindo forças, né, para que a mensagem do Senhor pudesse ser propagada, está lá no capítulo 3, verso 1 e 2, e não devemos estar ociosos enquanto Cristo não volta, capítulo 3, do verso 6 ao 15. Então essas são as iscas aí importantes que a gente aprende nesse contexto de perseguição e querer que Cristo volte logo, né, antes do tempo determinado. Cara, como é rico, né? A gente passou uma parte das cartas, né? As cartas foram direcionadas a igrejas, foram direcionadas a comunidades, né? E quanto ensinamento a gente consegue trazer para nossa vida, né? Quantas respostas pra nossa vida a gente consegue encontrar nessas cartas, né? Demais. Pô, passando por perseguição, passando por confusão na cabeça, passando por pessoas que estão se dizendo, o evangelho tá ficando confuso. Cara, volta pra cá. Quem nunca, né? Quem nunca falou, queria que, tá tão difícil que queria que Cristo voltasse hoje. Quem nunca pensou nisso? A questão é, como eu vivo até que Cristo volte? Exato, né? Exato. O que eu tenho feito, eu tenho buscado a salvação pelos meus atos, né? E é legal que Paulo escreve isso para a comunidade, e isso serve tanto para o mais velho quanto para o mais novo que chegou na igreja. Exatamente. Se a gente pegar no nosso contexto, cara, a carta aos Romanos, a carta aos Colossenses, qualquer uma das cartas que foram escritas, a Bíblia, né? Ela serve tanto para quem tá na igreja 30, 50 anos, quanto para quem tá na igreja 30, 50 minutos. Isso é muito louco, é muito louco. A mensagem é a mesma, o Cristo é o mesmo. E aí, para encerrar aqui o versículo que eu gosto de meditar nessa carta, tá lá capítulo 2, verso 16 e 17. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Excelente, assim, não tem nem o que dizer, né? Paulo, ele era um exímio escritor, mas é claro porque ele era bom porque o Espírito Santo que inspirava ele, né? Cara, ter isso nas nossas mãos, cara, é de uma riqueza que a gente não tem ideia do tamanho, né? Encerrando aqui, eu queria fazer 3 aplicações que eu vejo assim em comum em todas essas cartas que a gente conversou aqui, Isa. Primeiro, sobre o pecado, né? Que, assim, lembrar que nós, como igreja, todos nós somos falhos, né? Então, assim, enquanto a gente está nesse processo enquanto Jesus não volta, a gente está nesse processo de se parecer mais com Ele. E aí, segunda coisa em comum que a gente encontra aqui em muitas dessas cartas é a graça, né? Então, assim, não é porque nós reconhecemos que somos pecadores que então a gente vai desistir de ser igreja. Não, peraí. Enquanto você está caindo em algumas coisas e está nesse processo de se parecer com Cristo, se lembre que não é por merecimento, né? Ainda que você corrija, né, o que você considera todas as suas imperfeições, não é por merecimento. Primeiro, porque a gente não conseguiria. E segundo, porque mesmo se conseguisse, não é por isso que a gente está sendo salvo, é pelo que Cristo fez. E terceiro, né, é a questão do discipulado, porque Paulo ele implementou igrejas, mas depois disso ele continuou mantendo comunicação com essas igrejas, né, continuou discipulando pessoas, orientando pessoas para que no final de tudo essas igrejas elas crescessem de uma forma muito saudável. Então,
pecado, graça e discipulado, a gente encontra de uma forma muito especial em todas essas cartas aqui eclesiásticas do apóstolo Paulo. Pessoal, se vocês curtiram aí esse panorama sobre algumas das cartas de Paulo, você não pode esperar o próximo episódio, onde a gente vai finalizar aí esse contexto de cartas escritas por Paulo. A gente vai falar sobre as cartas que ele enviou a alguns pastores de comunidade, né, específicos sobre a conduta de pastores e líderes, e cartas pessoais que ele enviou a amigos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio, então aguenta aí que já já ele chega. E você que ouviu até aí, aguentou tudo isso aqui com a gente, correu na sua Bíblia para entender tudo que tava lá, cara, muito obrigado, a gente tá caminhando junto. Então, até o próximo.